Oi gente, tudo bem com vocês? Estou começando o episódio 6 deste diário de escrita. Se você não assistiu o episódio 5, ele tá em 2 partes, e vou deixar aqui em cima o card da parte 1. E é isso, aconteceu muita coisa no episódio passado, então vou começar aqui. Eu vou dizer que tô um pouquinho, não é desanimada nem desencorajada, mas sei lá, um pouco frustrada talvez. No episódio passado, eu falei que eu terminei de escrever o livro. Assim, terminei. Eu escrevi ele, né? Escrevi o final dele, então tô muito feliz com isso, porque eu não achei que eu conseguiria, né, escrever uma história tão longa. Vocês estão acompanhando isso faz muito tempo já. E tô muito feliz que eu consegui terminar de escrever. Então, assim, agora editar, mexer, fica mais fácil, porque eu já tenho a estrutura inteira, não tá só em ideia na cabeça e não escrito ainda, sabe? Então isso é bom, mas eu recebi o feedback da minha professora e eu recebi, hoje é segunda-feira, dia 28 de março. Eu recebi no domingo o feedback dela, eu li e fiquei assim, mais ou menos, sabe? Não era exatamente o que eu tava esperando. Não é um comentário ruim, tipo, nossa, isso tá um lixo, joga fora e começa de novo. Não tá nem perto disso. Mas, como é final desses livros mais tensos e tal, tem cena de briga, tem muita tensão, sabe? Pra que a história siga num nível em que mantenha o interesse, né, do leitor, enfim, que a história faça sentido e que tenha um final muito bom, sabe? Ou pelo menos é isso que eu sempre busco nos livros que eu tô lendo desse gênero. E o que ela me disse, algumas coisas, né? Ela falou que o final ali, a cena de briga, tá muito fácil pra personagem. Então, teria que mexer ali um pouco para que a cena ficasse um pouco mais difícil para ela, para que o leitor pense que, na verdade, ela não vai conseguir se salvar ou, né, se safar e tal. E daí a história vire, ou que tenha algum tipo de dificuldade maior para ela nesse final, para que não pareça tudo muito fácil. Eu acho que faz total sentido esse comentário, porque eu nunca escrevi esse tipo de cena antes, de luta, de briga e tal. Então, eu acho que faz muito sentido, apesar de não ser exatamente o que eu tava esperando receber de feedback. Outra coisa que ela mencionou, e eu falei isso no vlog passado, que eu adicionei, vou adicionar capítulos de um outro personagem, um ponto de vista de um outro personagem que é amigo de uma das personagens principais, porque daí a gente consegue ter uma visão de fora dessa personagem, sabe? Já que ele é melhor amigo dela e ele tá ajudando ela na história toda, a gente consegue ter um outro ponto de vista com relação a ela, o que pode ser interessante, e isso vai me ajudar a trazer algumas informações para o livro que eu não estava sabendo como colocar. Só que eu escrevi o capítulo desse personagem em primeira pessoa. E o que ela me disse não faz sentido você ter uma personagem principal em que a narrativa dela é em terceira pessoa e um outro personagem secundário em que a narrativa dele é em primeira, porque a narrativa em primeira parece que é mais, sei lá, mais importante, né? Que a pessoa tenha mais importância, talvez, na história. Isso não faria muito sentido, mas trocar o ponto de vista, trocar a narrativa, não é tão complicado, assim, não é uma coisa que vai me complicar muito. Ela me deu uma outra ideia também para como eu posso melhorar aquele capítulo especificamente. Então, por mais que eu não tenha recebido o feedback que eu tava esperando para esse final, eu acho que faz total sentido tudo que ela me falou. Tem algumas dúvidas, eu vou agora ler ele direitinho, ver todos os comentários que ela fez no documento da história, para poder falar com ela, porque eu tenho hoje mais tarde reunião com ela sobre esse feedback, né? Então, só queria começar esse novo episódio com isso. E vamos ver
o que acontece depois. Eu volto pra falar com vocês depois que eu tiver tido a reunião com ela. Então, galera, tive a minha conversa com a minha tutora. Também tinha conversado mais cedo com umas colegas minhas, né, do meu grupo que tá com essa mesma professora. E tô um pouco mais tranquila, tô um pouco menos frustrada, eu acho, com esse feedback todo que eu tive. Aqui eu anotei, esses são os comentários a partir do que a professora me deu de feedback escrito, né? Daí depois eu tive a reunião com ela e eu anotei, meio que a lápis aqui eu tenho que passar a mão, anotei umas 2 páginas, umas 2 páginas de comentários enquanto eu tava falando com ela, quis anotar rápido e tal. E pro meu caderno ficar bonitinho, eu prefiro passar a limpo depois, sou dessas. Mas eu gostei da conversa com ela, me tranquilizou assim um pouco. Ela me deu umas ideias que estão, ó, resolvendo meus problemas agora. Porque eu falei, né, a última cena, as últimas cenas ali, o final do livro que eu escrevi, ele tava um pouco fraco, assim, já que é uma cena meio de luta, de briga, tudo, tipo, quem vai sobreviver no final, coisa assim. Eu sabia que tava meio fraco, ou talvez muito fácil pra minha personagem principal, porque eu nunca escrevi um tipo de cena desse jeito, então eu também não tinha muita ideia de como, sabe? Como que ela vai fazer isso, como que ela vai se soltar, como que ela vai, sabe, lutar com uma pessoa que é muito maior que ela, muito mais forte que ela e vai ganhar. Então, assim, são coisas que eu tenho que aprender, sabe? Ou tenho que ler mais cenas, mais finais que tenham essa vibe aí. Até filme pode me ajudar também, não sei. Mas ela me deu uma ideia que eu gostei muito e que vai tanto fazer muito sentido e vai ficar ainda mais tensa a história, quanto vai ser mais fácil para que eu justifique, tipo, como que essa personagem conseguiu se soltar, por exemplo, tá? É um dos problemas. Aí a parte da briga eu realmente preciso pensar, analisar, eu preciso deixar mais difícil pra personagem. E uma coisa que ela falou é que a gente precisa que essa cena seja bem tensa, tá? E bem, tipo, o leitor tem que ter medo pela vida da personagem, sabe? Achar, tipo, ai, putz, ela não vai, ele vai pegar ela, ele vai matar ela, não sei o quê. Bah, não, deu alguma coisinha que ela conseguiu reverter a situação, mas daí depois ele volta de novo e pega ela, ou o que seja, sabe? Tem que ter esse meio que jogo de gato e rato, essa luta mesmo, em que a gente fica na dúvida sobre quem vai ganhar. Então tem isso aí que eu preciso trabalhar bastante, tá? Mas a minha preocupação agora, eu anotei essas ideias todas, eu vou passar limpo, eu vou descrevê-las bem melhor. Porque meu foco agora não é arrumar o final, é dar um jeito no início, para eu poder mandar para a antologia, né? Lembra, eu falei dia 25 de abril, eu preciso mandar as primeiras 5 palavras do livro, idealmente, tá? A gente tem até 5.000 palavras para mandar, é o limite máximo, pode ser menos. Não precisa necessariamente ser do início da nossa história, mas o que eles falam é que, na verdade, tipo, quem vai ler essa antologia e tal podem ser editores e agentes literários que vão ter mais interesse em saber como continua, saber o que acontece com esses personagens, saber por que tal coisa aconteceu, enfim. Então, é por isso que se coloca normalmente o início, né? Então eu vou repensar um pouco a parte do passado do meu personagem principal, do assassino. Deu uma mudada agora com a conversa com a Julia Crouch e eu gostei muito do rumo que a conversa tomou e preciso pensar em certas coisas, eu vou mexer bastante ali nisso, vou mexer bastante também no final e vou mexer num detalhe que se passa pelo livro todo, mas não vai ser tanta alteração assim, muito drástica assim, que vai me dar muito trabalho. Então, até ok. E o que a Julia Crouch me disse, e ela me falou isso mais de uma vez já também,
é que esse final tem que ser pressão, pressão, pressão. O leitor tem que ter medo pela vida da personagem, cada palavra tem que construir tensão no livro, e tudo que vai acontecer nesses capítulos finais até precisa adicionar informação para que o leitor se preocupe com as personagens, as mocinhas da história, digamos assim, tá? Então, preciso pensar nisso também, porque tem capítulo dessa parte que eu enviei que diz mais do mesmo, assim, informações que a gente já sabia lá de antes, foi mencionado de novo, ou, sei lá, um capítulo meio de violência gratuita, coisa assim, então tem que cuidar muito com isso. Não vai ser um capítulo só de violência gratuita, sabe? Se vai ter violência, tem que ter pelo menos alguma informação, alguma coisa que essa violência cause, ou ela seja causada por causa da informação que adiciona na história, sabe? Que leva a história pra frente. Então, isso já foi falado, até eu já falei também, que, tipo, tudo que é novo, toda cena, toda a fala, tudo que o personagem observa tem que mover a história pra frente. Ele não vai só mencionar que uma árvore parece estranha na rua, passou por ela, pronto, a árvore nunca mais é mencionada. Não, essa árvore parece estranha na rua porque embaixo dela tem uma passagem secreta que vai dar pra um, sei lá, sabe? Então tem que ter um porquê, tudo tem que ter um porquê. Então eu tô muito pensando nisso. Eu vou mexer bem nesse início, acho que vai ficar legal, é claro, né? Preciso conseguir que essa tensão seja construída já desde o início, para que tenha o interesse, né, para o resto da história, porque afinal o objetivo também é conseguir publicação, né? Vamos ver. Vou contando mais para vocês depois, por enquanto que eu tenho de atualização é isso. Aproveitando a produção aqui, hoje eu falei no episódio passado, teve uma reunião com a minha turma do mestrado e os professores sobre o envio que a gente precisa fazer de 5.000 palavras para antologia. Lembra, mencionei, vai ter que enviar dia 25 de abril, então tem menos de um mês. Mas eu não consegui assistir no dia, então eu tava assistindo a gravação. E daí o professor deu uma dica muito boa, porque assim, eu tô repensando o início do livro, já que muita coisa mudou a partir do último feedback que eu tive com a minha tutora, né? E daí ele falou assim, pega os seus livros preferidos, ou enfim, pega vários livros que se assemelham ao gênero que tu tá escrevendo e leia a primeira página, ou o primeiro capítulo, ou a primeira frase, sei lá, para se inspirar, ver o que tu gosta, o que tu não gosta dessas aberturas de livro. Então eu achei uma dica sensacional. Eu vou fazer isso amanhã. Agora já tá de noite, vou jantar e tal, mas eu não queria perder o timing e contar isso aqui pra vocês, que eu achei uma ideia genial. Eu acho que é uma super dica. Então... outra coisa também. Hoje de tarde eu tava aí em cima do livro, né, pensando no que eu tinha que mudar, o que eu tinha que fazer, se a ordem do meu início estava certa, se tinha coisa que eu tinha que escrever a mais ou já reescrever para esse envio da antologia. E daí eu comecei a fazer umas várias listas, porque eu sem listas não sou ninguém, né, aparentemente. Então eu peguei aqui e coloquei 3 coisas. A primeira é mudanças que eu tenho que fazer em coisas que já estão escritas ou em pontos do enredo mesmo, que vão afetar em alguns capítulos, claro. Partes que eu preciso reescrever, então aqui tem muita parte do final, principalmente, e o início. E o meu prólogo também, que eu acho que eu já mencionei, né? Mas eu vou mudar ele completamente. Então eu preciso pensar nisso também, e eu preciso fazer umas pesquisas com relação a alguns desses pontos. Então eu vou gastar um tempinho nisso. E tem aqui 3 pontos só de coisas que precisam ser escritas ainda, que não tem nada. Então eu tô nesse processo agora aí, e eu quero tentar deixar o máximo de coisa feita até quarta-feira da semana que vem. Hoje é quinta. Tem quase uma semana. Sexta-feira aqui de manhã,
E eu comentei ontem à noite que o meu professor tinha falado de uma dica pra gente poder pensar no nosso início do livro, né? Se a gente for enviar o início do livro mesmo pra antologia. E daí eu fui na minha estante, eu separei alguns. E vou mostrar pra vocês quais. Eu ainda não fiz o estudo desses inícios, eu vou fazer hoje. E hoje ainda também eu quero pelo menos reescrever um capítulo, pelo menos um. E pensar um pouco na parte do prólogo. Eu preciso fazer umas pesquisas também. Mas tá. Então vamos lá. Eu peguei See Jane Run, da Joy Fielding. E se eu não comentei, eu acho que eu nunca comentei isso aqui com vocês. Esse livro aqui foi o que deu o start pra toda essa minha história. Pra toda essa minha vontade de escrever um thriller psicológico. Então, sério, eu devo tudo a esse livro aqui. See Jane Run, gente, da Joy Fielding. Infelizmente, não existe esse livro em português mais. Até onde eu me lembro, a Rocco tinha traduzido esse livro há muitos anos. Esse livro aqui, ele é de 80 e poucos. Eu acho que ele é... Nossa, ele tá destruído, meu livro, olha só isso. Coitado. Mas, né? Ele é de 91. E juro, se vocês leem inglês, acho que vocês conseguem encontrar e-book, enfim, vale muito a pena. É incrível. Mas tá, então eu vou estudar o início desse livro. Apesar de já ter lido esse livro umas 3 vezes, eu quero dar uma olhadinha de novo. Daí eu peguei o primeiro da série do Robert Gilbert, que é uma série de detetive. Eu não peguei só livros de thriller psicológico, tá? Eu tenho vários muito bons que eu li no Kindle. Então eu tenho que caçar alguns no Kindle também. Que a maioria dos policiais que eu tenho, ou de suspense psicológico, estão no Kindle e não em físicos. Mas esse aqui é de detetive, então é o primeiro livro dessa série, do Cormoran Strike. Faz muito tempo que eu li esse, e eu amo essa série, então eu peguei o primeiro. Aí eu peguei do King, peguei alguns do King. Esse aqui, Achados e Perdidos, é o segundo livro da trilogia Mr. Mercedes, a trilogia Bill Hodges. Eu não sei o nome da trilogia, mas enfim. São 3 livros aqui que seguem a história de um mesmo detetive, e esse é o segundo livro. Ele não tem muito a ver nem com o primeiro nem com o terceiro, ele é meio que um meio termo. Então, por isso que eu peguei ele, porque é o que eu mais gosto da trilogia. Outro que eu peguei é Desespero, do King, foi o primeiro livro que eu li dele. Foi o livro que me trouxe, assim, pra esse mundo de literatura mais de terror, de suspense e tal. Então, quero ler faz anos, nem lembro mais. Outsider, do King, também. Ele tem uma pegada um pouco mais policial, mas também de suspense, meio sobrenatural, assim. Eu gostei muito desse livro. E ele tem uma das personagens da série do Mr. Mercedes, ali, do Achados e Perdidos. Daí, eu peguei Rafael Montes, porque ele é perfeito. Ele é o meu autor preferido brasileiro. E esse livro aqui, até hoje me dá uns arrepios só de lembrar desse livro. Sério, se vocês não leram Rafael Montes ainda, gente, o que vocês estão fazendo? Por favor. E daí, peguei mais 2 só. Esse The Yard é um livro que eu comprei, não sei, acho que no intercâmbio, talvez, não lembro. Mas eu lembro, ele tá em inglês, claro. É um livro de investigação policial de muito tempo, assim, da época vitoriana, eu acho, não sei direito. Se passa em Londres, mas é um livro que eu não quero me desfazer nunca, porque eu gostei muito dessa história, tenho até que ler ela de novo. E o último é mais aí de suspense psicológico, assim, dos físicos que eu tenho, que é A Corrente. Eu gostei muito quando eu li, fiquei, assim, vidrada no livro, então também quero ver o início dele. Eu não olhei os do Kindle que eu tenho, tá? Vou pegar 1 ou 2, talvez. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma atualização do Diário de Escrita. E vim comentar com vocês sobre o exercício aquele dos inícios de livro que eu comentei em alguma outra atualização desse episódio. Mas, vamos lá, então, eu olhei todos aqueles livros lá, mais alguns no meu Kindle, e eu selecionei uns 3 inícios que eu queria comentar com vocês, que eles trazem coisas diferentes e, ao mesmo tempo, vão me ajudar. Então, eu peguei algo que fosse mais na vibe do que eu tava procurando
não necessariamente aleatórios. Então, eu não peguei livros de romance, por exemplo, ficção científica, fantasia. Mas, ok, dá pra fazer isso, eu acho que com qualquer gênero, né? Claro. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês 3 livros. O primeiro, cadê? Aqui. O primeiro é o See Jane Run. Vocês sabem, né? Já falei, maravilhoso. E daí, todos os livros esses que eu vou trazer pra vocês estão em inglês, tá? Mas eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, que é só, assim, das primeiras frases, da primeira frase do livro mesmo. E esse aqui é incrível. Eu vou comentar com vocês por quê, ó. Começamos aqui no início do livro, então, e é essa frase. Numa tarde de primavera, Jane Whittaker foi ao mercado, foi na loja para comprar leite e ovos e esqueceu de quem ela era. Gente, claro, né, com a minha leitura aqui não tá muito... Mas assim, o que diz basicamente? A mulher tava andando na rua, ela sabia qual era a estação do ano, ela sabia onde ela tava indo, ela sabia o que ela tava indo comprar, só que ela, do nada, esqueceu quem ela era. Ela não sabe... Então, a verdade, né? Quais são as perguntas que isso traz para que o leitor queira continuar lendo esse livro? Quem é a Jane? Por que ela esqueceu? O que ela tava... Por que ela estava especificamente indo comprar leite e ovos? O que ela ia fazer? O que aconteceu para que ela tenha esquecido, né? Tenha apagado essa memória dela, toda a vida dela tenha sido apagada. Então... Isso aqui já instiga muito e, nossa, eu amo esse livro, amo mesmo. Outro que eu peguei é este aqui, que é o Shutter Island, que na verdade é o Ilha do Medo, tá? Tem esse livro traduzido, mas eu li nessa versão. E a primeira frase desse livro diz o seguinte, tem uma data, 3 de maio de 1993, e diz: eu não botei os olhos nessa ilha já faz muitos anos. Então, é a primeira frase, né? Aí a gente também se pergunta, eu, quem é o eu, né? Por que que essa pessoa nunca mais foi nessa ilha? Por que que faz tanto tempo que essa pessoa não faz nessa ilha? O que que tem nessa ilha? Aonde fica essa ilha? Por que que essa pessoa não foi há tanto tempo lá? Então, também instiga muitas perguntas no leitor para que a gente queira continuar lendo para entender o que aconteceu. E o outro, que é o Day Art, esse aqui é mais investigação policial, não tanto suspense, mistério. Mas esse aqui tem tem um prólogo e tem o início, né? O prólogo, então, tem uma data, tá dizendo Londres, 1889. E daí, aqui a primeira frase é: ninguém notou quando o inspetor Christian Little, da Scotland Yard, desapareceu e ninguém estava procurando por ele quando ele foi encontrado. Eu achei maravilhosa essa primeira frase. Maravilhosa. Mas tá, eu amo de paixão procedimento policial. Livros de procedimento policial. Então, né, me pegou aqui. Tipo, ninguém prestou atenção quando o cara desapareceu e ele é um inspetor da Scotland Yard. E ninguém tava procurando por ele quando ele foi encontrado? Como assim? Eu achei maravilhoso. Eu até agora nem lembro direito da história. Deu vontade de ler de novo. Mas, gente, tem muitos outros, tá? Assim, dá pra fazer isso, dá pra analisar início de tudo que é livro que a gente vai encontrar do que falar. Mas eu acho que esses aqui me ajudam bastante. Tô levando em consideração essa primeira frase de impacto, essa frase que ou instiga algum tipo de questão no leitor, ou mistério, ou dúvida, ou, meu Deus, eita, sabe? Começou assim já. Então, é por esse caminho mais ou menos que eu tô. Hoje é dia 6 de abril, quarta-feira, e eu tô aqui me quebrando a cabeça com o primeiro ato do livro. Por quê? Vamos lá, eu tenho que enviar, né, pra antologia as primeiras 5.000 palavras. Eu não sei quanto que tem aqui ainda, que acho que falta um capítulo ou 2 pra eu botar no
no Scrivener, né? Que eu falei que eu tinha... Eu tenho todas as partes do meu livro estão em, tipo, envios. Então, assim, eu tenho 5.000 palavras num documento de Word, 10.000 palavras no outro, 8.000 no outro. E todas essas têm, às vezes, mais de um documento que tem comentários diferentes sobre a mesma parte. Então, assim, tá um quebra-cabeça bizarro. Hoje eu me arrependo já de não ter pensado em pegar o Scrivener ou algum outro software de escrita mais cedo pra eu poder compilar tudo junto, sabe? Mas tudo bem também. Isso é de menos, sabe? Tá escrito. Mas aí, o que eu agora tô pensando é, ontem, e eu tô um pouco atrasada nisso sim, ontem eu tava colocando aqui, né, essa parte que eu mostrei aqui pra vocês, é o primeiro ato. Ele já tem bem mais capítulos do que eu imaginei que ele teria, eu achei que ele seria mais curto. No meu plano original, assim, né, que eu tinha colocado aqui, essa parte teria uns 8 capítulos, eu acho, no início. Agora tá com 13 aqui. Mas, assim, eu tô um pouco na dúvida. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem, porque eu falando talvez não dê pra entender direito. Então, ó, estamos aqui na página, tá? E daí eu tô na dúvida se eu vou começar com esse ou se eu vou começar com esse. Já tem um prólogo, lembrem, né? Que eu fiz um prólogo. Então, eu não sei se eu vou começar com esse aqui ou com esse. Essas que estão em azul aqui são que eu preciso reescrever ou mudar, ou só dar uma lida de novo pra dar uma revisada. Esse aqui eu não sei se eu vou colocar nem esse aqui e nem esse aqui. E a ordem também, esse aqui tá em ordem errada, enfim, tem que pensar na ordem. Mas então, assim, eu tô bastante... Tem muita coisinha, sabe, pra ver, além de reescrever os capítulos. Eu sei que eu preciso reescrever, mas... Deixa eu ver... talvez um, dois... Esse com certeza eu preciso reescrever. 2 grandes eu preciso reescrever, porque estão ainda em primeira pessoa da minha personagem principal e eu mudei tudo pra terceira já. Então, esses 2 eu com certeza preciso reescrever. E os outros é mais uma revisão, assim, de tá faltando alguma informação aqui, algo que eu tenha mudado já lá mais pro fim. Agora eu preciso colocar aqui algum tipo de pista, alguma coisa assim, sabe? Então, a minha cabeça tá meio... Eu não sei pra onde olhar, eu tô meio louca, assim, sabe? Mas tá. Daí, é isso. Daí eu tava olhando que eu já tenho bastante conteúdo pra esse episódio. Eu acho que eu não vou esperar postar. Eu não vou esperar enviar só dia 25 de abril pra poder postar pra vocês. Então, eu acho que eu vou mesmo começar um novo diário de escrita quando eu enviar, ou ali naquele processo, nos últimos dias pra enviar, porque eu vou viajar amanhã. E daí eu vou ficar uns 10 dias fora, eu vou ficar sem o computador. Então, assim, eu tô tentando adiantar o máximo que eu consigo para eu poder só fazer últimas revisões ali mais próximo da data de envio. E também tem muita coisa de formatação que tem que mexer. Gente, ai. Meu lema de vida, né? Eu sei que vai dar certo, mas eu me desespero até dar certo. Então, é isso. Eu tô repensando, eu também preciso pensar de novo no prólogo. Eu tô fazendo várias pesquisas de casos reais, o que tá bem pesado. Esses últimos 2 dias eu pesquisei bastante, vi vídeos, tô vendo matérias e tudo. Uma colega minha me mandou algumas matérias também de casos que aconteceram na Inglaterra. E, então, assim, tô bem pesada nessa parte de pesquisa, sabe? Porque eu preciso de alguns detalhes importantes que eu vou colocar no prólogo, pra daí eu ir colocando depois ao longo do livro. Então, daí eu não preciso me preocupar tanto com ter isso bem certinho agora, mas pelo menos pro prólogo eu preciso. Daí, eu decidi contar, né, quantas palavras eu tinha, porque esse envio que vai ser publicado são, no máximo, 5.000 palavras, e dá pra, assim, passar do limite, tipo, umas 30, um negócio assim. Ou seja, não dá pra passar de 5.000 palavras. Não tem mínimo. Mas daí, claro, né, que como pessoas vão ler,
a gente quer, ao máximo, mostrar o nosso trabalho, para que as pessoas tenham interesse em ler o resto, né? Pessoas, lê-se, editores e agentes. Mas não estamos pensando nisso ainda. Vou fazer as contas, né? De quantas palavras eu tenho nesses capítulos aqui do início, mesmo sem revisar ou reescrever alguns. E daí eu vi que nesses todos aqui eu tenho 4.547 palavras, ou seja, já são quase 5.000, mais quase 400 do prólogo. Então, assim, basicamente tá fechado pelo número, né? Mas é claro que depois que eu reescrever alguns, talvez aumente, mas talvez diminua um pouco. E se passar de 5.000, eu tiro um ou outro capítulo aqui que dá pra tirar sem interferir em nada pro envio. Mas me preocupou um pouco porque 5.000, se eu tenho 5.000 palavras no início do livro, a parte 1 inteira, a parte 2 e a 3 precisam comportar pelo menos outras 55.000 palavras. Então o rolê tá meio mal distribuído, mas eu acho que eu vou me preocupar com isso só lá na frente. É isso, gente. Vou finalizar esse vídeo aqui agora, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem... Eu não sei se teve tanto conteúdo quanto teve o episódio 5. Mas me deixem aí o que vocês estão achando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, façam nos comentários pra mim. Podem ir lá no Instagram também perguntar pra mim, @canal Respirando Letras. É isso. Vou surtar mais um pouquinho aqui durante o dia. E isso aí. Eu tô meio com problemas aqui pra pensar. Mas vai dar tudo certo. É o velho lema, né? Vai dar certo. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, comentar, compartilhar. E é isso aí. Um beijão.